Eu vim nessa manhã deixar uma reflexão a todos os meus seguidores do YouTube, do canal, e também pedir para você se inscrever no meu canal. Aperte o sininho, deixe o like, comente. E nessa manhã eu quero falar sobre a questão do pecado. O que é o pecado? Você que tem dúvida, o que é o pecado? Segundo as Escrituras, o pecado significa transgredir a lei ou errar o alvo. E que consequência o pecado traz à humanidade? Primeira coisa, quando o homem pecou a primeira vez, Adão, ele perdeu a conexão com Deus. A primeira consequência que o pecado traz é o homem perder a conexão com Deus. Segunda coisa que o pecado traz é o homem perder a plena comunhão diante de Deus. Ou seja, ele perde a conexão e também perde a comunhão para com Deus. Então a Bíblia diz que o pecado nos distancia de Deus. E o profeta Isaías, no livro escrito por ele, no capítulo 59, a Bíblia diz que a única divisão entre o homem e Deus é o pecado. Então o pecado distancia o homem de Deus. E o pecado ele gera iniquidade. O que é iniquidade? É aquele pecado que é cometido e que não haja arrependimento. Ou seja, a pessoa comete o pecado e não se arrepende. E vive na prática cometendo. Posteriormente, aquele pecado ele vai gerar iniquidade. E a pessoa perde a plena comunhão para com Deus. E o pecado também traz algumas consequências. A primeira consequência que o pecado trouxe ao homem foi o direito de trabalhar. Segundo, morte espiritual e física. Por isso que o homem, para ter conexão com Deus, ele precisa ser regenerado. E a causa do Filho de Cristo, ou Filho único gênito de Jesus, o Filho de Deus ter vindo a esse mundo, foi morrer em prol dos nossos pecados. Porque o homem, no seu estado, ele não poderia se chegar a Deus sozinho. Ele não poderia se aproximar de Deus com as suas ações de obra. Mas aprove a Cristo, ao Filho de Deus, vir morrer em prol dos nossos pecados. E o profeta João, evangelista João, no capítulo 3, versículo 39, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Cristo é esse mediador. E Paulo diz que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. E Jesus também falou lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, o sacrifício de Cristo, através do seu sacrifício, da morte de Cristo na cruz, o homem teve a plena comunhão com Deus de novamente. Mas para isso, o homem precisa se aproximar de Deus, precisa totalmente se arrepender dos seus pecados, precisa totalmente reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e abandonar a prática do pecado. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, a consequência do pecado foi gravíssimo, que distanciou o homem de Deus. Mas o sacrifício de Cristo, que morreu em nosso lugar, que morreu pelos nossos pecados, dá ao homem a plena liberdade e a plena oportunidade de ele ter de novamente a comunhão para com Deus. Então o pecado, ele gerou essas consequências física, espiritual e, posteriormente, é o maior causador de destruição no mundo, de depressão, o maior causador de vícios no mundo hoje é o pecado. Mas Cristo Jesus, ele é a nossa verdadeira alegria. Ele é a nossa verdadeira felicidade. E o nosso verdadeiro alvo é Cristo. Então, amigo, você que está no pecado, você que está desiludido, está desanimado e cabisbaixo, lembre que tem um Redentor. O nosso Redentor é Cristo. Ele vive, está pronto para te ajudar. Está pronto para estender a mão para ti. Por mais que você cometeu erro, pois a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não leva o tempo da ignorância. Então você que vai ouvir esse vídeo aqui de 5 minutinhos, pare para ouvir meu vídeo. Cristo tem a solução para a tua vida. E ele tem autoridade e poder, através da sua morte, do seu sacrifício, de perdoar todos os nossos pecados, nos dar uma nova história, nos dar um novo rumo e nos garantir a entrada nos postais celestiais.
Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te guarde para todo sempre. Amém.